Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar de Marcos Leonardo, a primeira contratação que o Benfica apresentou, acabou de apresentar aqui no mercado de janeiro. Uma contratação, se calhar, inesperada, até para nós, que há bem pouco tempo eu picava o João Nuno sobre possíveis contratações e nunca teve nas nossas conversas um ponta de lança, um avançado. O Benfica a apresentar então um internacional das camadas jovens brasileiras, vindo do Santos, uma jovem promessa brasileira, um atleta de 20 anos, e cá estamos hoje então para falar um bocadinho sobre este atleta, quem é, o que é que pode aportar ou não à nossa equipa, o seu estilo de jogo e de forma é que pode encaixar aqui no perfil e no grupo de Roger Schmidt. E comigo tenho então o nosso amigo João Nuno. João, como é que é? Bem-vindo. Olá, Sérgio. Uma boa tarde, manhã, boa noite à malta aí que nos vai ver e ouvir depois. E vamos lá para uma contratação que foi feita, e se posso dizer, em 2 dias. Foi uma viagem relâmpago, ou seja, uma contratação que sem ninguém saber e não fosse o presidente do Santos ter divulgado uma foto com o Rui Pedro Brás Ó e João, o posso, homem posso fazer um estava ponto, aqui em Lisboa sem ninguém saber. posso fazer um apontamento relativamente a isso? Podes. Sabes que eu ouvi muita malta a gozar, até da postura do Rio Pedro Brás e da própria postura do presidente do Santos. Ahm, mas eu olho para aquilo e eu acho que aquilo é honesto da parte do presidente. Ele está a comunicar com as pessoas de uma forma muito honesta, muito simples. Sim, Sérgio, a única questão aqui do Pode não presidente é que ser, pode não eu, ser muito profissional, estás a ver? não, o problema é o timing. Ou Eu, seja, eu o que percebo, estava combinado mas era não se repara, divulgar nada. eu O que ele percebo, mas quis repara, foi, pela pressão que sofre internamente, porque o Santos, sim, as pessoas que não rebaixaram. sabem, baixaram a primeira vez à segunda divisão, pronto, é um clube histórico e tudo mais, e está a sofrer uma pressão para ter algum dinheiro e tudo mais, e ele quis apressar a coisa e divulgar logo a informação. Isto é, Sim, obviamente estava feito o negócio. mas é honesto, estás a ver? Da parte dele, é só isso. Tipo, o gajo, ele está a comunicar de uma forma muito honesta, muito simples. Dizer, olha, Sim, sim. recebemos esta pessoa, falei ao telefone com o presidente e Para nós parece-me choca-nos, porque mas no Brasil é muito habitual. é muito habitual, é só isso. Eu acho que é muito Eles, honesto, pronto. É uma forma, parece que é muito amadora, sim, né? sim, Mas sim. é uma forma muito honesta. Digo assim, pronto, ok, olha, estão aqui as cartas da mesa, não há nada aqui escondido, não há nada. Veio cá um representante do Benfica, eu reuni com o representante, falei com o presidente, ele até refere isso, que falou com o presidente ao telefone, com o Rui Costa ao telefone, e acertaram tudo. Pá, portanto, eu até vi muita malta a gozar com isso, mas eu acho que Aqui só foi uma questão de timing. Ou seja, a malta. Porquê? Porque a malta. O problema da malta foi que não sabia se estava fechado ou não. E era muito estranho divulgares uma foto daquelas sem estar o negócio fechado. Mas já estava fechado, mas pronto, precipitou-se um bocadinho, podia ter esperado um bocadinho mais, mas lá está, a pressão interna e tudo que se passa lá no clube tornou a coisa. Quis divulgar rapidamente a coisa para haver ali algum alívio por parte da torcida e pronto, e a coisa Ó João, fez. até pegando aí, achas que foi mais uma vez uma questão de oportunidade Foi, esta contratação, ou achas que era algo que o Benfica queria mesmo em janeiro adicionar ao plantel? isto é assim, o que me parece, e atenção, é o que me parece, foi duas de uma. O Benfica já estava em cima do Marcos Leonardo há algum tempo. Até no mercado de verão, ele teve muito, muito próximo da Roma, só não foi porque o Santos vendeu dois jogadores ao Chelsea, creio que é o David Washington e outro jogador, e ganhou dinheiro com isso, e depois o Santos não quis libertar o seu ponta de lança, que lhe iria ajudar muito na fase final do Brasileirão, para não tentar Para baixar não a rebaixar, divisão. não é? Pronto, e ele ficou descontente com isso, mas o Benfica já o estava a seguir. E aqui aproveitou esta oportunidade de baixar da descida de divisão do Santos. O jogador, obviamente, não quer jogar a segunda divisão brasileira, está mortinho por vir para a Europa e vê aqui no Benfica uma oportunidade clara para crescer e subir patamar e chegar aos níveis que pretende. E o Benfica, ao mesmo tempo, e aqui há que dar este contexto, teve uma má notícia, que é a lesão do Casper. A lesão do Casper é para entre 4 a 6 semanas. Se calhar até pode ser um bocadinho mais, dependendo da evolução do atleta. Ou seja, um dos pontas de lança da equipa. Porque eu ia te perguntar isso que é, nós temos três pontas de lança, sendo que um, na minha perspectiva,
terá mais mercado que os outros, no sentido de... eu vou explicar aqui a minha ideia, que é o Arthur é o investimento que é, portanto, eu ponho fora dessa equação. O Casper, com esta questão da lesão que o João está a referir, o mercado encurta-se ou fecha-se diretamente para ele, e, portanto, sobrava-me aqui o Musa. E eu digo assim, pô, ok, o Musa é capaz até de ter mercado. E eu pensei que pudesse ser uma troca por troca, estás a ver? Sim, mas não é assim. Neste momento, ao dia de hoje que estamos aqui a Sim, falar, claro, porque ao dia que estamos a o gravar, como é mercado é óbvio. muito volátil, o Benfica não tem necessidade de vender o Musa, nem quer vender o Musa já. Essa venda, principalmente para o mercado italiano, que é onde ele tem muitos pretendentes, isso é verdade, já não é de agora, já é de há Mas algum tempo. percebeste o meu raciocínio, faz Sim, sentido. sim, faz todo o sentido. E eu também pensei da mesma forma, mas pelo que eu sei, a questão do Musa não é, ou seja, não é obrigatório ele ser vendido já. Pode ser vendido mais à frente. E o Marcos Leonardo integrar-se como avançado e mais para fevereiro temos quatro avançados, se bem que aí acho eu que o Musa vai perder muito espaço. O Roger Smith já não é um grandíssimo fã da forma de jogar do Musa e do estilo de jogador que ele é, e eu acho que a entrada do Marcos Leonardo Mas vai, tem, mas tem, mas tem tido mas tem oportunidades muitas oportunidades, João. e tem aproveitado as oportunidades, que é ainda Exato, melhor que exato. isso. Ainda agora, Mas lá está, para o jogo dele, há aqui duas questões. O Casper, dos três, era aquele que se melhor integrava na forma, principalmente sem bola. Depois temos o Arthur, que é um jogador que da com área, não este é? que dar e com este novo Benfica, com caudal ofensivo, vai ter as suas oportunidades e é muito mais finalizador e é um investimento muito forte. E o Musa é quase, entre aspas, é o patinho feio no sentido de, pronto, é aquele jogador que é útil, mas como tem mercado, é o mais facilmente vendável. E, portanto, por aí o Benfica pode fazer. Se o Benfica quiser, amanhã consegue vender o Musa facilmente e até recuperar e até ter algum lucro com a sua venda em termos a nível financeiro. Mas neste momento não é esse o foco do Benfica. O foco é trazer o Marcos Leonardo, dar aqui uma mais-valia de um jogador que é um bocadinho o somatório dos outros três, mas com um nível superior, mas já lá vamos. Muito bem, João. E quem é este menino da vila de 20 anos? Vamos lá. Olha, entrando aqui no contexto, se calhar até um bocadinho mais familiar, fora extra-campo, porque é uma coisa que se fala muito do Marcos Leonardo, por boas e más razões, e eu já vou explicar porque as boas e porque as más. O Marcos Leonardo é até conhecido na família por Léo. Eu não sei se depois vai ser o Léo do Benfica, esperemos que sim, já tivemos um Léo, agora Bom, podemos o ter Baquer outro. vai ter que arranjar outro cão quando eu me levo. Exato. Ele saiu da zona da Bahia, ele destacou-se lá em clubes pequenos, um é o Atletas de Cristo, creio eu, marcou muitos golos ali no estado de São Paulo, depois passou por São José de Campos, Taboaté, e uma escolinha lá ligado ao Santos foi buscá-lo. E ele fez a formação principal, aquela formação de partido sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, no Santos, o clube do Rei Pelé, e sempre se destacou. Foram golos atrás de golos na formação, uns anos melhores, outros anos piores, mas o faro de golo está desde criança. É daqueles jogadores que nasceu com o golo, não há hipótese. Em 2020 estreia-se, creio que ainda estava lá o Josualdo Ferreira, ele marca logo o primeiro golo aos 17 anos, no Brasileirão, numa vitória, creio que sobre o Goiás, do Santos, e, e a partir daqui nasceu ali um, uma pequena estrela, digamos assim, um potencial extraordinário. O que nós estamos a contratar é um potencial extraordinário que tem que se tornar uma afirmação total na Europa. Aqui a questão é um jogador para, por exemplo, nós se calhar iremos falar mais tarde do Prestiani, que é um jogador praticamente já confirmado, não pelo Benfica, mas por outras fontes, e está certo do Benfica, o Rui Costa também o disse. A questão é, o Prestiani é um jogador para agora? Não, na minha opinião, é um jogador para daqui a uns meses. O Marcos Leonardo não é para agora. Na minha opinião, é para agora. Podes dizer assim, mas vai ser depois de amanhã ou daqui a uma semana em Arouca com o Rio Ave vai ser titular? Acho que não. Tem aqui um mês de paragem do Brasileirão, onde vai fazer uma pré-época, ele, de 2, 3 semanas, até sim, integração com a equipa, a perceber o modelo de jogo do Roger Smith, mas vai ser para esta época. Ou seja, ele já pode, e eu acredito que possa ser importantíssimo na equipa do Benfica já esta época. E É porque é portanto, assim, mesmo assim parece que não, eles nestes últimos 3 anos têm mais de 140 jogos, é, já vem com muita rotação. sim, Bem sei que são realidades completamente diferentes, mas vem com muita rotação, não é?
Sim, há muita gente que vem com aquela ideia, eu percebo a ideia do jogador que veio do Brasileirão, que é um jogador com um campeonato mais lento, menos intenso. Já não é tanto assim, ou seja, e há muitos jogos fortes no Brasileirão, comparados com a nossa liga. A nossa liga, a nível médio, equipara-se. Agora, os melhores clubes são melhores que os melhores clubes de lá. Para mim é inequívoco isso. Agora, o facto do Marcos Leonardo marcar 21, creio que são 42 golos nas últimas duas épocas, são números brutais. E ainda são mais brutais, porquê? E atenção, Para isto a são realidade do Santos, que joga pouco. é isso, é a forma como joga o Santos. Ou seja, o Marcos Leonardo não é um jogador que tem, ao longo dos últimos anos, principalmente do último ano, onde o Santos acabou por descer a divisão, que tenha muitas oportunidades para finalizar. Ele, em poucas oportunidades, marca muitos golos. Ou seja, ele marcou 13 no Brasileirão, acabou com os tais 21, foi um dos, creio que top 5, top 6 melhores marcadores. Esteve ali sempre muito perto do Tiquinho Soares, do Hulk, jogadores já que passaram aqui para a Liga Portuguesa, com muito menos oportunidades. O jogo do Santos era muito defensivo e havia uma ilha, havia o Soteldo, que é um dos melhores jogadores, que fazia um bocado até a ligação, e havia uma ilha chamada Marcos Leonardo, do tipo, tu resolves. Olha, um bocadinho mais, um exemplo era o Nelson Oliveira aqui no Mundial há muitos anos, que era quase o Nelson Oliveira lá na frente, e agora tu resolves. O Marcos Leonardo foi muito, muito por aí. E, portanto, os golos dele ainda têm mais valor por causa disso. Tu dizes-me assim, se com mais futebol ele tem mais probabilidades, ou com mais caudal ofensivo, com uma equipa que joga mais tempo em posse de bola, em momento ofensivo, tem mais probabilidades de fazer muitos gols, sem dúvida alguma. Acho que Mas também é preciso, e muitas vezes nós não valorizamos isso, que é, também é preciso aprender a jogar com uma equipa que joga a maior sem parte do dúvida. tempo com a bola E por isso, Sérgio, e que joga bem e que sabe tratá-la, não é, João? por isso, Sérgio, é que eu, antes de fazermos este programa e quando soube que o Marcos Leonardo ia ser nosso jogador, vi dois jogos completos. Um do Brasileirão, do Santos, lá está, no tal modelo defensivo, onde ele é a ilha, onde ele até o ajudou a criar muito futebol para ele próprio, ou seja, ele ganha essa dimensão. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo. Por exemplo, em Braga, se ele jogasse em Braga, na segunda parte, e ele é um jogador que consegue criar para ele próprio. Mesmo o Benfica estando baixo, ele podia ser um jogador que consegue, por ele só, criar oportunidades. Mas o outro jogo que eu vi, um do Brasileirão, e outro jogo que eu vi foi o Itália-Brasil, onde a Itália ganhou ao Brasil Mundial Sub-20, ele marca dois golos, e aí é completamente diferente. O Brasil assume uma posição ofensiva, é um jogo, uma Itália nem tanto retraída, mas é um jogo mais equilibrado, onde o Brasil tenta atacar, e onde aí o Marcos Leonardo aparece mais, e lá está, fez os dois golos, e dois golos que demonstram bem a versatilidade e o avançado completo, e acho que é por aí que temos que ir, que é o Marcos Leonardo. É Mas um a avanço. questão, João, desculpa de quebrar-te o raciocínio, mas a questão dele de ser internacional jovem também lhe permite encontrar, quando vai à seleção, um estilo de jogo muito diferente daquele que encontra no Santos e que lhe poderá permitir, lá está, aquilo que tu estás a referir, chegar ao Benfica já com outra dinâmica de uma equipa atacante e vencedora. Sim, sem dúvida. E repara, nesse Mundial ele faz cinco jogos e faz cinco golos. Mundial de Sub-20, onde estão os melhores, onde jogou ao lado de grandes jogadores, onde o Brasil depois caiu ou foi eliminado, mas ele fez um excelente Mundial. Provou aí que está num nível top. Aqui a questão é, nesse enquadramento, nota-se perfeitamente que ele é um avançado de equipa grande. Ele, mesmo numa equipa pequena, foi grande, ou seja, demonstrou muita qualidade, mas é daqueles avançados que tu vês no topo. Tu, potencialmente olhando para o futebol dele, tu vê-lo no topo. E eu vou dar aqui um exemplo que é que eu olhei para o Marcos Eduardo, para o Marcos Leonardo, e vi um jogador que nós já jogamos com ele este ano, contra ele, que é muito parecido e que eu acho que pode se assemelhar, que se chama Lautaro Martínez. Ok? Ele tem muitas semelhanças no jogo. Ou seja, o que é isto? Eu, quando falo num avançado completo, é, o, é um avançado da área, é faro pelo golo. É daqueles avançados que têm um poder de desmarcação delicioso, que é, ele sente onde a bola vai cair. A bola vem pelo ar e ele sofre um desvio e tu dizes assim, pô, mas ele está sempre no sítio certo. Pois está, porque ele sente onde é que a bola vai cair. É muito perspicaz. Depois, em relação à última linha do adversário, é muito forte nas diagonais curtas. Ou sair mesmo do meio
para a direita ou do meio para a esquerda, é muitíssimo forte. Não é muito, ou seja, não faz percursos muito longos, mas aqueles percursos curtos com um bom lançamento. Por exemplo, um Di Maria a lançá-lo, até um Rafa a lançá-lo, um João Mário a lançá-lo, pode fazer a diferença. E tu dizes-me assim, pá, mas um destro joga muito bem com o pé direito. Não, joga o pé direito e pé esquerdo. É muito completo. Tem uma facilidade de remate excelente. Acho que é das coisas que me deu mais nas vistas. Ou seja, o faro pelo golo e a sua movimentação. São duas coisas. Tu vês, olhas para ele e vês logo, pá, este é um número 9. Eu já vi muita gente dizer assim: ele pode fazer a função do Rafa. Não acho nada. Acho que é um jogador que pode jogar no nosso Sim, já sistema. vi muitas pessoas a dizerem isso. Podia fazer segundo avançado também. Acho que pode jogar a 9 no nosso sistema e pode jogar numa solução que o Roger Smith pouco fez e no início, não sei se lembras do Jogou Yaremchuk com dois, com o Yaramchuk e e Henrique com o Henrique. Araújo. Aí sim, imagina que pode jogar com o Arthur Cabral e com o. E ele podem jogar os dois, ou com o Casper, isso sim, aí ele pode fazer esse. Agora, um atrás e outro à frente, como é o Benfica faz, não é o 9,5, não é. Tem ligação, mas não, mas onde ele é mais valia é dentro da área. Obviamente que ele sai, atenção, não é um jogador tipo Arthur Cabral, que fixa, é um jogador que sai, tem ligação, até porque muitas vezes o que é que ele fazia no Santos? Como a linha defensiva estava muito longe dele, a linha média, ele tinha que vir buscar jogo para trás e fazer alguma condução com bola. E portanto, tudo isto, ele é muitíssimo completo. Tu olhas para ele, a Ó, João, mas movimentação, eu vi uma nem das parece um perguntas. jogador de 20 anos na movimentação, parece que sabe muito Pois, de futebol. João, uma das perguntas que te fizeram num dos grupos do WhatsApp onde estamos os dois era logo a comparação óbvia com Gonçalo Ramos. E tu sabes que eu aí respondi. Não, mas espera, e complementavam, além dessa comparação, complementavam com a questão se encaixavam no modelo de Roger Schmidt, porque é algo que tu tens vindo a referir aqui, que é em que temos um perfil, ou seja, fomos buscar um atleta que enquadra, que encaixa no perfil de avançado que o Roger Schmidt quer. Encaixa, encaixa, eu Ok. acho que encaixa. Agora, não podemos é estar à espera de um Gonçalo Ramos 2.0. O que é que eu quero dizer com isto? Não há jogadores iguais. Mesmo um Santiago Jiménez, que se falou muito no início. Mas percebes porque é que as pessoas fazem? Sim, percebo perfeitamente. E principalmente, as pessoas falam muito da questão sem bola, onde aí o Gonçalo Ramos é mesmo top mundial. Há aqui uma dúvida, que é, diz-me assim, o Marcos Leonardo é um jogador que trabalha para a equipa? E eu digo-te, sem bola? É. Consegue fazer isso de 90 minutos? Tenho dúvidas. Porquê? Porque ele no Brasileirão não fazia isso. Ele não está habituado a fazer isso. Vai ter que Mas, trabalhar isso, mas tem mas, potencial para. mas vejo um jogador que não é aquele jogador tipo o Arthur Cabral, que não consegue. O Arthur Cabral, até pelas características físicas, mas às vezes muito mental, ele não está predisposto a isso. Este jogador, o Léo, pode fazer muitas vezes isso. Ou seja, é um jogador que, naqueles jogos que eu vi, é agressivo na pressão, consegue estar lá muitas vezes, consegue ir atrás. Agora, não é tão intenso como o Gonçalo, não consegue estar tanto tempo a esse nível. Mas também é assim: o jogo do Benfica não pode estar à espera só de um Gonçalo Ramos 2.0. O que é que eu quero dizer com isto? Podes perder um pouco na intensidade de pressão, mas vais ganhar noutras coisas. Ou seja, o que ele te dá com bola dá muito, dá para estar outro tipo de futebol. Quem vai ganhar com isto? Sendo ele, entrando ele com uma boa adaptação, num modelo perfeito, integrado bem na equipa, o Di Maria melhora com isto, o Rafa melhora com isto, o João Mário melhora com isto, até os médios, o Coxu melhora com isto, porque é um avançado que te vai dar muitas soluções. Não é só a questão de bola na área, é um avançado que sai e toca, é um avançado que procura a profundidade, é um avançado que pode-te dar muitas soluções. É mesmo muito, muito. E para a idade que tem, é muito completo. Ele tem uma inteligência de perceber o futebol, vai, parece um jogador de 25, 26 anos nisso. Agora, e tu dizes-me assim, opá, isto é um mundo perfeito e tudo mais. Já te disse, aqui a questão de sem bola é um ponto de interrogação, de conseguir estar tanto tempo ao tal gegenpressing do Roger Smith, veremos como é que ele se consegue adaptar. Não é certo que vai conseguir, ok? Tem ainda algumas arestas por limar, obviamente. Estamos a falar aqui de um jogador de 20 anos, não nos podemos esquecer, não é um jogador feito. Lá está, nós contratamos potencial, sendo que esse potencial pode já na realidade ser uma mais-valia para a equipa, mas ainda tem margem, muita margem de progressão. E depois há uma questão. Ó João, mas Que é, estamos nós
Achas que estamos numa fase de poder, poder contratar potencial? Podemos sempre. O Turbin, estamos a contratar potencial, ou contratamos potencial. Ponto final. Ah, a questão aqui é, há aqui uma linha de pensamento benfiquista que se calhar preferia contratar atletas mais estabelecidos. Eu Percebes o que é que eu percebo. estou a dizer? Mas esse jogador estabelecido é o Artur Cabral, ok? E é assim, tu como Benfica, tens que ir a esses jogadores, aos jogadores já feitos, aos jogadores experientes, aos jogadores já com tarimba, digamos assim, com experiência europeia, já com provas dadas, mas depois também como o Benfica que és e como o clube que és, tens que ir ao talento. E se não vais buscar, se calhar, agora o Marcos Leonardo, nunca mais vais Não, buscar. E, não portanto, consegues lá chegar, não é? é tal oportunidade de mercado que tens. E, portanto, o Benfica tem que pesar isso. E é tal oportunidade que teve agora de o ir buscar. E onde, se o Sheldrop e o Prestiani, por exemplo, são jogadores que não eram para já, este jogador é para já. Sabendo que no futuro é onde ele pode estar melhor e onde ele pode atingir patamares muito altos. Porque estamos a falar de um jogador que está no top 3 dos grandes avançados brasileiros. Estamos da sua geração, digamos ali, daquela idade. Jogadores mais novos: Hendrick, Real Madrid, Vitor Roque, Barcelona e Marcos Leonardo. Se fores ver ao Brasil, toda a gente fala destes três jogadores do futuro da seleção brasileira. Aliás, o Marcos Leonardo está quase a bater à porta da seleção. Não está, potencialmente falando, ele é muito melhor, na minha opinião, pode vir a ser bem melhor que um Gabriel Jesus e um Richarlison. Não tem, Ui, que hoje em dia ui, são João. que hoje em dia são avançados da seleção brasileira. Portanto, olhando para isto, o que nós estamos a contratar é isto. É, se calhar ele está a ver aqui uma porta do Benfica para atingir também a seleção brasileira. E, portanto, acho que é uma contratação acertada, mas já lá vamos E, aqui. e acaba por ser uma boa escolha até da parte dele, não é? Sim, o Nós não Benfica, gostamos disto, nós não gostamos disto, mas somos mas uma sabemos que é a porta, realidade. somos uma porta de entrada para a Europa, não é? Ele tem E vários exemplos. acredito que mesmo o Prestiani tenha pensado exatamente o mesmo. Epá, vou para Sim, ali sim. porque sei que em 2 anos ou um ano, se calhar, depende de mim só dar o pulo. Epá, isso aí é. Nós não gostamos desta conversa, mas é verdade, não há outra forma. Há aqui algumas coisas, Sérgio, e agora vamos à parte negativa do menino, não é? Que isto não é só rosas, atenção, falei agora, e não é uma questão de rosas, é uma questão de realidade. Aquilo que eu vi foi isto, deste jogador. Há aqui a parte negativa, e a parte negativa é negativa, ou seja, mais ponto de interrogação dentro de campo. Vamos ao dentro de campo, que é a questão da qualidade de passe. Eu vi pouco ainda em termos de passe dele, porque lá está, ele, como é uma ilha no Santos, é muito difícil perceber as combinações. Para mim, ainda é um ponto de interrogação Quando perceber falas de passas, falas de. Estou a perceber, passe decisivo. Ou seja, sim, de imagina, combinações, ele, sim. ele é Se muito bem que de um bom ponta de lança esperamos é que. marca. Isso aí, eu não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. Agora, a questão é, por exemplo, roda e tem uma situação, ele roda muito bem sobre ele. Epá, é um Por jogador que exemplo, ele tem não será movimentos tão, muito curtos, muito bons. não será tão bom de costas para a baliza, é isso? Não é um bocadinho a minha dúvida. Ok. É ver o que é que ele pode fazer sobre isso. Agora, muitas vezes é a questão de decisão. Ou seja, vamos imaginar que ele consegue sair do primeiro drible, que é um jogador que ele tem um drible rápido, é fácil, não é um driblador, não estamos a falar de um extremo puro, mas é um jogador que tem um bom drible. Passa no primeiro e depois tem que decidir para a direita ou para a esquerda. Eu acho que ainda revela algumas dificuldades, mas lá está, mais uma vez falo, 20 anos, ainda tem pouco futebol, um pouco mundo do futebol, vai crescer e vai errar algumas vezes, e a partir daí eu acho que vai solidificar isso. E um dos pontos onde são mais negativos, lá está, o Roger também tem aqui um belo desafio, um potencial por explorar, é daqueles que se gosta, e eu acho que há aqui uma margem de progressão para atingir níveis muito, muito altos. Acho que temos aqui matador e um matador fino, até não sei se viste, creio que foi o Pedro Bolsas que o treinou no Santos, falou dele, ou que o João tinha dito que era uma espécie de Radamel Falcão. Eu acho que eu percebo essa comparação dentro da área. Ele tem algumas coisas, lá está o faro do golo, aquela questão do Falcão ter dois toques dentro da área e golo. Ele não é muito rebuscado, é fino, tipo um toque, tal, um toque, tal. É muito isto. De cabeça pode melhorar o seu jogo, apesar de entrar muitas vezes bem. Aliás, um dos golos contra a Itália
desse Brasil, desse jogo pela seleção brasileira de sub-20, é um bom gol de cabeça, uma boa cabeçada, mas pode evoluir nesse aspecto. É um jogador que, lá está, por exemplo, falamos do Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um jogador muito de segundo poste, enquanto o Gonçalo Ramos era um jogador de primeiro poste. E este é de primeiro e segundo. E ataca muito bem o primeiro e consegue ser perspicaz ao segundo. Ou seja, ele sente onde é que a bola vai cair. E isso, os laterais do Benfica, os extremos do Benfica, os Di Marias, podem combinar muito bem. E eu acho que é daqueles jogadores que os extremos, os passadores, os jogadores que assistem gostam, porque sabem que podem ter ali sempre uma continuação, uma consequência positiva dos seus Ó João, passos. mas tu estás entusiasmado com essa contratação, não? Estou mesmo. Acho que é daqueles jogadores. Olha, vou dizer, eu sei que não é o mesmo nível. Eu disse que para quem já me conhece há algum tempo, na altura que o Jonas veio, em setembro, o Jonas, para quem não se lembra, veio em setembro, e eu gostava, pá, adorava o Jonas. Tipo, é daqueles jogadores que já ouvia desde o Grêmio há muito tempo, pá, quando soube, percebi que ele vinha para o Benfica, eu disse a um amigo meu: o Jonas é 25, 30 golos ano. Este Marcos Leonardo, eu não sei se é 25, 30 golos, por causa da questão que eu já vou falar aqui, que para mim a mais negativa delas. E por isso é que eu não digo aqui com Negativo e toda a certeza. preocupante, não é? Para mim é o grande problema que o pode impedir de atingir alto nível, que é a questão extracampo. Eu já vi muita gente falar da questão de chegou bêbado a um treino, chegou atrasado, e ele já confirmou que chegou atrasado, não confirmou essa questão da bebida, ele negou. Não sei qual é a verdade, nem me importa neste momento. Sim. Eu sei que é um jogador problemático extracampo. Mas também há aqui que avaliar algumas coisas. E eu não estou a desculpar isso, que é, ele sentiu-se muito triste por não ter saído para a Europa logo ali em agosto. É um jogador que sentia que podia ir para a seleção brasileira, era um jogador que sentia que podia dar ali o salto, estava num nível muito bom e ficou muito chateado por não ter saído. Juntando a Obviamente, isso, se calhar, a fraca qualidade que o pronto, plantel, que os tudo seus isso, colegas. Digo eu, não sei também, não estou sim, aqui a tudo defender, isso, que essas coisas aborrecem-me, que eu não, acho que os óbvio, atletas têm que não, ser profissionais até ao fim. é condenável. O que ele fez é completamente condenável e Ainda por cima, ainda por cima, sendo um menino da vila, Exato, que pá, para muita criançada dali, né? É quase que acaba por ser um exemplo a seguir para os miúdos, né? E, sem dúvida. e essas atitudes, não sei se isso se repetiu, nem sabia nada disso, estou a saber aqui a primeira vez. Nem sei se esse tipo de comportamento se voltou a repetir, se não, se foi uma coisa esporádica, não faço a mínima ideia. É um jogador, quando o Arthur veio para o Benfica, eu até escrevi isso e purificou-se um bocadinho. Não se notou tanto, mas eu acredito que isto existe, que é um jogador instável a nível emocional. Por exemplo, Sim, sim, sim. quando não tem muita bola, é um jogador que depois é muito ansioso e procura fazer tudo ao mesmo tempo. Este miúdo é um jogador que está na flor da idade, na flor da idade no sentido de ele quer tudo para ontem. Hoje em dia os miúdos é um bocadinho isto, quer tudo para ontem. E tem que haver aqui um ajuste. Eu aqui, para mim, é a minha grande dúvida, que é o Benfica, quando o contratou, tem que ter feito uma análise total à questão pessoal do jogador. Ou seja, o extracampo. Como é que o jogador trabalha, como é que é no ginásio, como é que é no treino, como é que é em casa, como é que é Estabilidade com... familiar, se tem, se não tem, Isso, para certo? mim, é a questão principal para ver se ele vai dar certo ou não. Se isso estiver direitinho, ele for um jogador, opa, obviamente, há os miúdos, mesmo os nossos miúdos, os João Claro. Félix da vida, cometem excessos aqui e acolá. Não é isso. Agora, uma coisa é excessos, outra coisa é atos de gravidade, cometer loucuras. E que se ele estiver dentro dos parâmetros normais para um miúdo de 20 anos que está a chegar a Lisboa, que está no primeiro passo para a Europa e tudo mais, ele tem tudo, futebolisticamente falando, pés, cabeça, tudo para dar certo. Agora é preciso o Benfica e o balneário do Benfica fazer esse trabalho com ele. E Mas aqui falo, eu acho que temos o balneário, eu acho que temos para fazer esse trabalho. pronto, é isso. E que assim, Para já, porque a língua vai ajudar. Depois, porque temos ali uma mescla de idades e de vivências também futebolísticas e de vida muito diferenciadas e que o podem ajudar nisso. E depois, pá, malta gosta ou não, acabamos por ter também um diretor técnico, será assim Luizão, sim, 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 o nome do cargo do da Luizão. função. O Luizão,
que é brasileiro, né? Tem aquele ar de xerifão e que pode ser aqui uma pessoa também fundamental, juntamente, por exemplo, com o Morato. Eu vejo perfeitamente o Morato a dar uns carolos Sim, no. e mesmo aqui o presidente do Rui Costa, eu acredito que nisso tudo, como ex-jogador que foi, e que percebendo o miúdo que Também vai aqui para nestes casos, faz diferença. parece que estou aqui só a bajular o Rui Costa, mas não. Não, é a realidade. Nestes casos também faz diferença, não é? Sim, Porra, sem espera dúvida. aí que este é o número 10 que... Sem dúvida. Agora a questão é, Sérgio, e quando eu falo nisto e não é só ele cometer atos de indisciplina, é assim, que expectativas o Benfica vai assinar um contrato de X anos com o jogador. Vamos ver, na cabeça do jogador, se calhar está 2 anos e se calhar saltar para o patamar europeu. Que expectativas foram criadas já para o para menino? ele, não é? Ou seja, tu vais chegar e jogar, ou vais chegar e vais provar que mereces jogar. São coisas diferentes. E isso pode mexer com a cabeça de um miúdo de 20 anos. Ou seja, se lhe criaram bem as balizas, no sentido de, opa, tu vais fazer pré-época, vais ter aqui umas semanas em que não vais estar lá dentro, ou vais entrando do banco, vais partir do banco, e depois, se mereceres, vais jogar, ou então, epá, tu és o craque, amigo, eu acho que não, ok? Mas isto é muito importante, porque eu vou dar um exemplo de um jogador até mais velho que veio para o Benfica e depois não deu certo. Everton Cebolinha. Já. E era um craque, melhor jogador da Copa América e tudo mais, e o contexto Benfica, nesse momento, não foi favorável, ok? E, portanto, estas coisas muitas vezes as pessoas não sabem e nem têm que saber, mas não é só a questão, a qualidade técnica que desenvolve um jogador. Um balneário, uma estrutura competente que o dirija, coloca ali umas balizas, que ele não pode colocar o pé fora daquilo, as chamadas bandeiras vermelhas. Amigo, tens de estar aqui dentro disto e vais progredindo à medida do que o teu futebol se vai desenvolvendo, que o treinador vai acreditando em ti. É isto. E, portanto, aqui é muito mais uma preocupação do que ou uma preocupação barra receio do que propriamente pá, este jogador tem aqui alguns pormenores que possam, do futebol dele, que são difíceis. Não, ele tem tudo. Agora, nós sabemos que há muito jogador que tem tudo e depois não dá nada. Ok? Isto existe no Aliás, futebol. do nosso campus, né? Temos muitos exemplos desses, né? Há Bons atletas, muitos deles até, alguns muito deles melhores que alguns fora que de estão lá série, agora na equipa principal, sim, na formação. e que acabaram por não darem nada, que é mesmo assim a cabeça, muitas vezes, quando não ajuda, e todos nós já passamos por estas idades, ou alguns de vocês estão a passar por estas idades, e sabemos bem que a cabeça às vezes bloqueia ali qualquer coisinha. João, já percebi que estás super animado então com esta contratação. Acreditas que o nome foi posto na mesa de Roger Schmidt e o Roger Schmidt Acredito. foi uma das pessoas que também terá dado o aval, não é? Acredito, porque se enquadra, como tu falaste há um bocado e perguntaste bem, que se enquadra nas características que ele pretende. Agora, obviamente, há muitos aspectos para limar. Estamos a falar de um jogador, novamente digo, é um diamante em bruto. É um menino que tem muita qualidade, muito potencial, mas tem que, neste nível, e agora o nível vai subir bastante, ok? E o que é que ele vai sentir agora? As defesas em Portugal batem mais, há menos espaço, ele vai ter que pensar mais rápido na Europa. Tudo isso vai ser uma adaptação. Há jogadores que chegam aqui tipo Ramírez, e passado 5 minutos tu dizes, ele já está adaptado. Há outros jogadores que demoram mais, e não quer dizer que sejam piores. Eu vou do caso do Luís Dias, um jogador do Porto que demorou 1 ano Yeah. praticamente a vingar, e hoje em dia é um craque do Liverpool. Portanto, isto não é logo, não é dizer assim, e isso é que às vezes eu peço, eu tento mesmo, na bancada e falando com Sim, pessoas João, que mas tu és o pior, meu. Porra. o A equilíbrio. malta, eu já estou mesmo a ver a malta a comentar. Ah, mas tu do Jurasek meteste logo uma cruz. Certo, porque é verdade, mas há jogadores mesmo que são, pronto, tu olhas e vês a limitação clara, porque tipo, como costuma dizer, são absurdos no sentido em que tu não vês nada que possa dar à equipa do Benfica a este nível. Neste jogador, tu vês tudo para dar a este nível, mas há que pôr o travão no sentido de calma, há aqui um enquadramento para ser feito, uma adaptação a tudo, porque ele vai ter, tudo vai ser diferente na vida dele. Agora,
os pezinhos, aquela cabecinha, aquela inteligência de movimentação, eu continuo a dizer, em termos, é um rato da área e a inteligência de movimentação dele, para mim, é aquilo que se destaca mais. Ele tem uma facilidade de deslocação de perceber. Estás a ver aquela coisa, eu costumo dizer, a rua de Van Nistelrooy, de estar na linha de fora de jogo, ou é Inzaghi, estás a ver, e ele está Hum. ali. Tipo, hoje com o VAR é mais difícil, mas ele está ali mesmo no centímetro e acelera no momento em que tem que lhe metem a bola. É muito, muito, muito bom nisso. Acho que, e lá está, o Lautaro Martínez também tem algumas coisas dessas. É um jogador que também consegue progredir com a bola. É assim, é difícil E encontrar é coisas. duro, e ele é duro. Vi alguns lances, poucos, e é Imagina, duro no embate. é isso. E depois tu olhas e dizes assim, 1,70 m, acho que é 1,74 m e 70 quilos. É franzino. Não. É robusto. É um gajo que no duelo físico não perde muito. Obviamente, por exemplo, olhando para o Artur Cabral, claro que é mais forte. Não está aí, assim, mas até nisso ele pode crescer. Mas é um jogador com 1,74 m que salta muito, ou seja, bolas aéreas. Eu digo sempre, o João Peter era pequenino, não é? Mas depois chegava lá acima, muito mais que os outros. Este jogador também, ele consegue atacar a bola ou esperar pela bola. Ele tem vários domínios, ou seja, e depois há é um movimento que eu vi muitas vezes dele. Vamos falar aqui num jogador que nos deu muitos pesadelos, chamado Mário Jardel. O que é que o Jardel muitas vezes fazia? Dava aquele passo para a frente, o defesa ia e ele E ele ficava nas voltava para costas. trás. Yeah. E este menino sabe isso tudo. Aos 20 anos já sabe muita coisa dessa. E ao contrário também. Ataca o segundo poste, o defesa vai e ele vai para o primeiro. Esse tipo de movimentos ele tem-os todos. Com uma equipa a solicitá-lo bem, pá, tem tudo para fazer muito golo. Acho que é daqueles que tem lá tudo. Tá, as ferramentas têm todas. Agora é preciso pô-las em prática com cabecinha, porque podemos ter aqui craque. João, na teoria, uma aposta acertada. Sim, olha, vou ao caso do Sublinha. Na altura que o Sublinha veio, eu também disse que era uma aposta acertada. E não retiro uma vírgula. Agora, uma coisa a contratação faz sentido. E para mim, esta faz sentido. Ok? Quer para o presente, quer para o médio prazo. Digamos assim, para o próximo ano. Quem sabe um segundo ano ou um terceiro ano, se for possível. Agora, a questão é, vai dar certo? Pá, bolas de cristal, aqui ninguém sabe. Que ele tem tudo, futbolisticamente falando, para dar certo, sem dúvidas. Muito bem, João, ainda marcamos encontro para falar de mais alguns atletas ou não? Cuidado com os sorrisos. Eu não respondo com emojis, meu. Eu sou uma Exato. pessoa que escreve com erros, mas escreve. Não, acho que vamos falar mais 3 vezes, pelo menos. Acho que a ideia é essa do Benfica. É dois laterais e o Prestiani. O Prestiani já Já está, está mais ou menos, não é? sim, Sim, alinhavado. pronto. Ainda não Falta a está questão oficializado, mas pronto, por parte do Benfica, mas até o Rui Costa já falou sobre isso. Portanto, agora são os dois lugares prementes, que é a lateral direita e principalmente a lateral esquerda, se bem que aqui a questão que já se falou e bem nos últimos, creio que foi hoje, a questão do Jurasek, parece-me que o Benfica, aquilo que eu já tinha dito, assumiu o erro. E o pior que continuar com o erro é pior que ter o erro é continuar com o erro. E o Benfica aqui não. Fez um travão e disse: vamos assumir o erro e vamos aqui arranjar uma solução. Não vale a pena estarmos a insistir naquilo que não vai dar. É tal coisa que o Benfica às vezes continua. E depois há aqui o ponto de interrogação chamado Bernat. Será Bernat mais um? É o que me parece. Agora vamos, veremos, veremos veremos o que é à que. data que estamos a gravar, até porque a gente não costuma seguir os atletas todos e esposas e tudo nas redes sociais, a gente tem Exato. mais que fazer. Mas, e depois também acredito que não será diferente. Acho que no fecho do mercado teremos novamente o presidente a falar. Espero eu, acho, Sim, acho que tem sido o apanágio e ele tem feito sempre isso, mais ou melhor, goste-se mais ou goste-se menos, ele tem feito isso e portanto acredito que no final deste mercado de janeiro ele volte a fazê-lo. Entretanto, já se sabe que à data, lá está, à data que estamos a gravar, porque nós temos aqui que gerir horários e logísticas familiares, e então à data que estamos a gravar, o Benfica já colocou também os dois centrais, portanto o Benfica a movimentar-se, na minha opinião, o Benfica a movimentar-se bem neste mercado, a assinalar quais as lacunas que o plantel tem e a aproveitar também algum brinde que vá aparecendo, o caso deste miúdo
no bom sentido, que lá está, o menino da vila, este internacional jovem brasileiro que chega ao nosso clube. João, estamos aí, meu amigo, vamos falando, queres mandar um abraço? Um abraço à malta e é sempre bom o carinho. E agora, o mais importante, eu sei que o foco nesta época, digamos, de janeiro, de mercado aberto, vai muito para os jogadores, mas não esquecer que há uma coisa muito mais importante que isso, que é ganhar no campo. E ganhar em Arouca é o mais importante da nossa vida benfiquista neste momento, com Leonardos, com Prestianis ou não, interessa é que os que estão lá é para ganhar e lutar pelo bicampeonato. Muito bem, João, marcamos, se tudo correr bem, eu estou aqui bem perdido nas datas, mas se tudo correr bem, marcamos encontro então nessa sexta-feira à noite, ou hoje à noite, ou amanhã à noite, tudo depende, não é de nós, é do Benfica, mas marcamos encontro então na sexta-feira à noite para fazer a antevisão ao jogo à frente ao Arouca. Estarei aqui com o João a falarmos um bocadinho sobre esta equipa que ano passado surpreendeu, portanto, não se esqueçam de aparecer. E se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal e deixar o like, porque é bastante importante para que nós consigamos cada vez mais chegar a mais benfiquistas, e temos aí a meta dos 15 mil a bater, Ou portanto, seja, ajudem-nos. Diz, desculpa só, João. deixa-me só dar aqui uma notinha, que era uma questão positiva que eu ia falar do tal rendimento extracampo, que eu gostei de saber isto, que é, no final de um jogo da Copa do Brasil, entre o Santos e o Corinthians, e aí faltava-me isto dizer, creio que em julho de 2022, os adeptos do Corinthians tentaram invadir o relvado do campo do Santos, para bater no guarda-redes Cássio. Não tenho a certeza disto, mas acho que era isto. Vou tentar agredir, digamos assim, os adeptos do Santos no guarda-redes do Corinthians. E quem é que apareceu à frente dos adeptos a parar aquilo tudo? Marcos Leonardo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto, não, obviamente, não é fomentar atos violentos. Violência, nada. Isto é um jogador Perfil. que não tem medo de nada. E muitas vezes falamos assim: vamos àquele campo e há ali jogadores que baixam a bolinha. Pá, eu vou dar aqui um exemplo que eu sentia isso. Pá, ele é assim, é a personalidade dele. Chamava-se Darwin. Eu sentia que o Darwin, com o Pepe, baixava um bocadinho a bolinha. Sentia um bocadinho isto. Isto não é mau, é ele. Pá, é um menino. Yeah. Era um corpo de homem, mas muito menino. Este rapaz parece-me ter uma personalidade mais forte, obviamente bem controlada, devidamente controlada, e naqueles grandes palcos eu acho que ele se vai elevar. Estás-me a dizer que ele é um louco da cabeça. É isso, João. Se for no bom sentido, Dizes-me que ele é um louco da cabeça, é isso? acho que é um menino que não tem tudo no sítio. Diz assim. Muito bem, João. Vemo-nos em breve. Então, um grande abraço, meu amigo. Grande abraço. Malta, Viva o estamos Benfica. aí, viva o Benfica, não se esqueçam então de aparecer, temos aí muita coisa a acontecer. Um grande abraço, ganhar o Oroca. Estamos aí. Ganhar a Europa.